de Cesareia e era da tribo de Judá. Então, peraí, um homem que se fez homem sendo Deus e preferiu, depois de nascer num palácio como a nossa sede, que é um castelo, ele poderia ter nascido num lugar de reis. Você é de um clã nobre, aqui é o seu lugar. O índio não tem mais que viver só numa oca. Às vezes acha-se que para ter cultura, só se for na cultura do branco. Errado. Hoje nós temos que entender que Jesus Cristo poderia também escolher ser do filho de um carpinteiro, que era uma profissão bem sucedida economicamente na época, sendo da linhagem de Davi, que era rei, ele tinha tudo para ser o rei, sim. Por que não? É verdade. Mas ele preferiu nascer desprendido, como um índio, numa oca, sendo nômade, ensinando a desprender da riqueza, buscar as riquezas espirituais, ser para ter. E, vivente de uma aldeia e de uma tribo de Judá, ponto final, ele é o nosso irmão. Jesus é dos índios. Curiosamente, os indígenas que estão tendo acesso à comunicação e à leitura vêm se decepcionando um pouco com as religiões implantadas, porque muitas delas, como os romanos, italianos, criam também em certos mitos. Baco, o deus do vinho, Apolo, enfim, muitos deuses. Não é muito diferente das doutrinas que possuem ídolos. Eu disse ídolos, não símbolos. Chegaram com a Bíblia dizendo, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, até aí os índios pensam igual, independente de conhecer ou não a Bíblia. Mas aqui está escrito também o primeiro mandamento, não farás para ti imagem de escultura, de nada que há no céu nem embaixo da terra. Que estranho. Eles diziam isso da Bíblia. E eles mesmos, para cada dia do ano, os católicos têm um ídolo, uma imagem que adoram. E o mais complicado foi dizerem que Deus tem uma certidão de nascimento, que houve uma mulher chamada Maria, que mesmo sendo humana, ela pariu Deus, ela virou a mãe de Deus. Como pode uma mulher ser a mãe de um Deus? Seria mais fácil o contrário, que Deus teria criado todos os homens, todas as mulheres, e dentre essas mulheres, Maria. Ainda que alguns teólogos queiram puxar para cá, puxar para lá, mas o indígena pensa assim. Se for para questionar a verdade, que segurança você tem se não está confiando numa mentira? Ou o que está ali é verdade ou não é. Ou acredita em tudo que está ali como está escrito, ou não acredita-se em nada. Porque o indígena não consegue separar. Este versículo não é bem assim. Isso aqui é mais ou menos assim. Não foi bem isso que Jesus quis falar. Não é bem isso que quis dizer. É a verdade ou não é a verdade? O que está ali deve ser dado crédito ou não? Você está certo. Quando nós questionamos a verdade, é porque já estamos em dúvida se quem sabe o que estamos acreditando não é uma mentira. Por fim, a única coisa que conseguiram foi isso, colocar roupa nos índios. Porque o índio não tem ideias religiosas. O índio não defende uma religião, quer protestante, quer católica, quer espírita. Ele defende uma ideia. Se a ideia tem uma lógica verdadeira, transparente, que possa ser atribuída ao que chamam-se de a palavra de Deus, nisso nós cremos. Ao contrário, melhor é questionar se essa verdade, quem sabe, não está sendo uma mentira. E a mentira não tem lugar em meus povos indígenas. A omissão sim, mas a mentira não. Por causa da mentira que nós perdemos tudo.
bem da verdade, nós indígenas cremos num ser supremo, porém é a minoria. A maior parte das culturas indígenas não crê na existência de um ser supremo. O que faz de um Deus ser o ser supremo é ele ter sido o criador dos céus e da terra. Cuidado, os povos indígenas não são iguais. Como o Bull comentou, são 243 nações ainda existentes no Brasil, separados em 180 línguas diferentes, credos, costumes e ideias do Criador diferentes. Bull, poucas são as etnias, como a minha, Guarani, como os Yanomamis, que crê realmente que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que ele é um ser que está lá em cima olhando e tal. Embora o Guarani, na sua crença e na sua essência, ele não crê que esse Deus está muito preocupado com as ações dos índios aqui na terra. Eles entendem que Deus criou os céus e a terra e, curiosamente, Deus tem um filho. Por isso que os indígenas chamam Deus de Yanderueté, Tupã. Yanderueté. Os livros estão todos errados, porque eles dizem que todo índio tem como Deus, o Deus do índio é Tupã. Não é isso. Nós chamamos de Wakan ou Yogpegu. É de forma diferente que a gente vê. Os Ticunas chamam de Topanã, os Terenas chamam de Itukovist. Porque cada língua é diferente, portanto os nomes é dado à origem. Os tataravós, nossos avós deixaram uma forma, construção, a criação de forma uma histórica diferente, portanto a visão é diferente. Poucas pessoas sabem que no meio evangélico existem rituais também. O batismo é um ritual de passagem de uma pessoa que ainda não confessou definitivamente a fé e aquele que passou a confessar. O casamento é um ritual, o Natal, a festa da Páscoa é um ritual. Veja que as pessoas discriminam tanto os índios que quando o índio fala ritual de passagem, pronto, é o diabo. É como se fosse coisa do diabo, mas na verdade a gente agradece. No tempo da colheita de frutos, a gente faz uma festa para agradecer a floresta pela fruta. Um dia que é grande festa, como o tataravô fazia, para manter o laço, oferecendo as frutas para outros amigos, outro irmão de outras aldeias. Outra coisa que os cristãos odeiam nos índios é eles usarem a palavra ancestral. É do diabo, é reencarnação. Não. A maioria das aldeias indígenas, das comunidades, não acredita em reencarnação. São pouquíssimos povos que acreditam que alguém que possa morrer, possa o espírito dele reencarnar. Como os povos cristãos também têm suas festas dos ancestrais, o que muda é só o nome. Tudo que está na Bíblia foi escrito há quanto tempo atrás? 6.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos atrás. Por quê? Pelos ancestrais da fé. Ou não? A Páscoa é a festa dos ancestrais, que foi passando de povo a povo, 5ª, 10ª, 20ª oração, até chegar à geração atual. E quando nós indígenas falamos ritual de passagem, é o diabo. Gente, o ritual de passagem existe na cultura do branco. Quando um adolescente se torna jovem, vai para o tiro de guerra, é um ritual de passagem, que ele passa por sofrimento, tem que limpar, tem que fazer, tomar bronca. E é um ritual para ele ser mais firme, mais homem, mais responsável. Quando o jovem já chega à maior idade, depois do tiro de guerra, que sai de calouro para entrar na faculdade, eles fazem um ritual, cortam o cabelo, pintam ele todo, obrigam ele a pedir dinheiro nos faróis. Isso é um ritual de passagem. E o que vocês verão agora na cultura indígena não tem nada a ver com o demônio, nada com o diabo, nada com Deus. É simplesmente um rito, ritual de passagem do garoto novo para a fase de maioridade. E muitos dos rituais exigem um sofrimento, até mesmo nas igrejas evangélicas,
que você acha que é o jejum? Não é um sofrimento? Não é um sacrifício? Não é um ritual? Muda-se a palavra para cerimônia de casamento, cerimônia de Natal. Tá bom, o índio não tem ritual, tem cerimônia. É a mesma coisa. Do rito nasce também o mito, ou do mito pode nascer um rito. Quando as pessoas fazem o batismo, tem o ritual nas águas, outro aspersão. Na cultura indígena não é diferente. Existe também a mitologia. Não quer dizer que o índio está acreditando no mito, mesmo sendo uma festa. O que difere o ritual do mito é o mesmo que Jesus fazia. Jesus ensinou muitos rituais que deviam ser feitos. Batismo, por exemplo, a Santa Ceia era um ritual e muito complicado do índio entender, porque diz no ritual da Santa Ceia: este é meu sangue. O índio fala: mas peraí, esse não é o... É mentira então, porque este é o sangue de Jesus. É só um rito. Este é meu corpo, é o pão. Neste caso, para o índio, é a mandioca. Jesus é a mandioca de cada dia, porque o índio não conhece o pão. Nós temos que substituir algumas palavras bíblicas para que haja um entendimento. Isso chama-se ritual. É só um rito para exemplificar. Do rito também existe o mito. Jesus também tinha muitos mitos, que eram as chamadas parábolas. Ou você acha que existiram mesmo 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes, e elas saíram da terra, foram com as lamparinas e o noivo? Não, isso é uma parábola. Parábola do rico e o Lázaro. Nunca existiu esse rico, nunca existiu Lázaro. Parábola da dracma perdida. Quem é a mulher que, tendo perdido uma dracma em sua casa, cuidado que você pode estar com essa dracma perdido dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio país, você está perdido, não conhece a cultura. Mas diz a Bíblia que aquela mulher que, como o Espírito Santo, ela veio e acendeu a candeia. A candeia significa a luz. A luz é o esclarecimento. Quem tem luz não tropeça. Deus, na sua essência, na cultura indígena, deixou dentro dos povos a verdade, o rito e o mito. E a cultura indígena também conhece as 3 coisas: o rito, o mito, e nem todas, mas a minoria, infelizmente, conhece sim a existência de um Deus supremo, criador dos céus e da terra, como os Guarani e Yanomami. A princípio, os religiosos que chegaram achavam que o indígena não tinha alma. Eram vagantes, como animais. Mas, depois que Américo Vespúcio provou que aqui não eram as Índias, e que 7 anos já vinham e iam holandeses, franceses, espanhóis, portugueses e até alemães, como Hans Staden, se meter aqui nas terras indígenas, houve então um problema gravíssimo que foi parar no Papa Pio III. O Papa Pio III disse: para. O problema está mais grave que pensamos. Esse povo de lá, nós temos que dizer que tem alma, sim. Nós temos que admitir que eles são humanos, como nós, porque senão nós vamos ter que rasgar a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma que todo ser da terra, da forma humana, que tem uma língua, uma cultura e um caráter, como brancos, negros e índios, como os negros da Europa também, são descendentes de um casal, Adão e Eva. Então a Igreja Católica teve que se dobrar e disse: gente, vamos começar a mandar as missões para pregar e salvar essas almas. Porque nós temos que admitir que eles não são animais, como os animais. Que eles não são desalmados, que eles são seres humanos. Não sabemos como esses índios apareceram lá.
como essa gente foi aparecer lá. Mas nós temos que admitir que eles são todos descendentes de um casal chamado Adão e Eva, senão nós vamos ter que rasgar a Bíblia. Só por isso, admitir então que os indígenas são seres humanos. Bem, esses assuntos são muito complicados até para os teólogos e brancos que questionam. Mas a cultura indígena, que já tem a Bíblia traduzida na língua guarani, na língua tucano, chavante, yanomami, terenas, ticuna, vão lendo a Bíblia e vão tendo então sua própria interpretação de forma literária. Mas nós entendemos que a Bíblia não cita diretamente a existência dos povos indígenas. Pelo contrário, ainda quando diz todo povo, língua, tribo e nação, nós entendemos que Jesus se referia a tribos de lá, de Judá. Não se referia às tribos ticunas, guarani e tupis. Portanto, a alma sempre foi algo muito presente, a existência de Deus, da alma e do espírito e do corpo na cultura indígena. O Guarani é complicado, porque um grupo de Guarani-Ngá crê que o homem tem 3 almas. Outro grupo crê que tem 2 almas. E outro grupo, só dentro dos Guaranis, crê que tem uma alma. Ele entende que quando uma pessoa tem 3 almas, a primeira alma é a alma que tem desejo de comer arroz, feijão, é a que tem desejos de alimentar de coisas materiais, é a alma material. A segunda alma é a alma que tem desejo só de coisas espirituais. Ela sente amor, saudade, raiva, tristeza, angústia, coisas que não se resolvem alimentando-se de comida material. E ela entende que a terceira alma é a alma que, na sua infância, ela ainda não aflora. Ela é mutável conforme o ambiente. Ela come o que a mãe e o pai, ou quem criou, quer que coma. Ela pensa e vai aonde o filho chora, quando a mãe chora. Essa alma ainda, ela sofre a influência das pessoas. É essa alma que o Guarani mais tem medo. Porque na fase adulta, é ela que leva o Guarani ao suicídio e à perda de identidade. Que chega um momento que ele se perde e não sabe mais quem ele é. Se ele é índio, se ele está virando branco, o que ele é. A alma não é igual em todas as culturas. Algumas creem que existe uma alma, outras 2, outras 3. E os tucanos? Nós acreditamos que após a morte, se você foi uma pessoa sábia, inteligente, fez bem para a comunidade, ajudou quem precisava, vai estar te aguardando uma casa após a morte. Se tu foi nessa terra, nessa vida, uma pessoa ruim e mal, portanto, vai ficar vagando aqui na terra. Essa é a nossa visão. Por isso que nós acreditamos que cada pessoa tem um lado bom e um lado ruim. Como nós fomos educados, de uma educação de respeitar o próximo, ajudar os irmãos, a gente caminha para o lado bom. Mas por isso que o índio, nós iepamos, tucano, adaptamos com cada costume, cada ambiente. Isso faz diferença de nós ser cada dia aprendendo facilmente, adaptando a cultura, a própria religião. Muito bem. 2 leis somente regem a cultura indígena. E essas leis, no nosso entendimento, abrangem todos os ensinamentos bíblicos, todos os mandamentos de Cristo, do homem e das filosofias. São apenas 2. Livre-arbítrio e limite. A cultura indígena e sua espiritualidade, você pode fazer o que você quiser, desde que você não extrapole os limites. Quer comer? É muito bom comer. Mas se começar a comer demais, Deus faz você passar mal. Quer nadar? Pode nadar. Nadar demais dá cãibra, você morre afogado. Quer dormir? Índio, pode dormir. Dormir demais dá dor de cabeça. Então,
livre-arbítrio e limite. O problema do índio com o civilizado branco é porque o branco não tem limite. Ele não respeita o limite da mulher, não respeita o limite da sociedade, nem da polícia, nem da igreja. Ele extrapola os limites. Ele muda tudo, quer mexer em tudo. Ele não tem disciplina. Ele extrapola os limites, exagera. O indígena respeita o limite dos rios, da criança, da mulher, do cacique, da liderança de Deus. Isto é, duas leis: livre-arbítrio e limite. Deus deixou tudo para que aprendêssemos não só uns com os outros, mas também com os animais. Jesus dava exemplos na Bíblia Sagrada de você aprender com os animais. Vai ter com a formiga, preguiçoso, não tem isso? A águia, o leão. Tantos exemplos importantes. A cultura indígena é a mesma coisa. Na cultura indígena, os animais e insetos são nossos professores. A aldeia é a nossa escola e Deus é o diretor. Por isso é muito comum aprendermos com os animais. Até a sobrevivência na selva, o índio aprende com os animais. O que o bicho come, o índio come. Pode não gostar, ser salgado, doce, amargo, azedo, mas não é veneno. Assim ele sobrevive na floresta. Todos os conhecimentos são passados através dos nossos ancestrais. Agora eu posso dizer ancestrais, não é assim, Lu? É assim, o próprio nome. Muitas etnias têm o nome de águia, porque respeita e aprende, sabe, o comportamento da águia. Muitas etnias, como nós dizemos, temos nome Tucanos. dos peixes, os tucanos, nós temos nome dos peixes. O próprio burro é o peixe de um nome, tucunaré. Tucunaré? É peixe traíra, porque a gente acredita e aprende o movimento dele, como que ele respeita a natureza, como é que ele convive. Isso faz diferença. Olha aqui, as pinturas numa festa indígena é que vão definir que etnia você é como um uniforme. Qual o seu nome, qual a sua força, enfim, qual o seu grupo. Os tucanos têm uma pintura própria dos tucanos. Guarani, um grafismo guarani. Ticuna, ticuna. E então? Esse que está no meio é símbolo da cobra, porque o cobra tem um movimento, onde tenha ambiente com clima, como é que posso dizer, nevoso, um local que as pessoas estão contra você, que você supere facilmente esse obstáculo. Como cobra, vai desviando uma energia boa. Nós temos o desenho das cobras. Não é que a gente acredita na cobra, mas acreditamos na energia. Porque você vai superar facilmente a dificuldade, ter energia, aproximar as pessoas, focando no caminho. O desenho que eu estou com aqui no rosto é do peixe, porque você simboliza no peixe fartura, alegria, o comportamento dele com os filhotes. Exatamente. Enfim, o Espírito penetra todas as coisas. Quando nós dizemos que o índio não tem religião, mas tem espiritualidade, é porque na sabedoria indígena, o espírito é apenas a energia. Minha esposa, para aprender a nadar, os pais dela disseram: você engole 3 ou 4 peixinhos, pula na água e já sai nadando. Ela pulou na água, depois engoliu os peixinhos e saiu nadando, porque ela saiu com tanta certeza, com tanta fé, mas ela entende que não é que ela está recebendo virando peixe. Ou seja, ela está copiando a energia, o espírito do peixe. Ou seja, na cultura indígena, quem nada bem tem espírito de peixe. Quem é muito tranquilo tem espírito da pomba. Quem é briguento tem o espírito do gavião. Quem fala pouco tem o espírito
daquele pássaro fazão. E até no cocar, quando nós confeccionamos, índio não usa maquiagem, nem enfeite. Todas essas pinturas que o comentou têm um significado. Índio não usa adorno para enfeitar alguma coisa. Todas as palavras, todos os movimentos têm um porquê. E até o cocar tem uma leitura. Uma visão do paraíso. Nós entendemos que quando o homem pecou, Deus então tirou o homem do paraíso, mas não tirou o paraíso. Por isso que os ticunas creem que existe um paraíso aqui na terra chamado Évara. Os Guarani buscam a terra sem mares, Pindorama, que já foi o nome do Brasil. Pindó quer dizer palmeira, Ramá, futuro. E a história conta na cultura indígena que quando o homem foi tirado do paraíso, Deus tirou dele o poder de entender os animais. Por isso que até hoje os animais entendem o homem, porque não foram os animais que pecaram e desobedeceram a Deus. Para o índio, pecar é transgredir uma lei. Então, quando o homem pecou, até hoje, na época, os animais todos conversavam com o homem no paraíso e o homem com os animais. Mesmo os animais sendo menos sábios, menos inteligentes, até hoje, você fala para um cachorro, dá a pata, ele dá, deita, ele deita, vai buscar isso, cavalo vem aqui. Curiosamente, como é que os animais entendem o homem? E quando o homem tenta entender os animais, mesmo sendo mais sábio, o homem não consegue entender. Na nossa sabedoria, porque quem falhou, quem pecou, foi o homem. Mas Deus deixou um animal para provar que todos os animais um dia já falaram. É este, o papagaio. O papagaio não deveria falar, porque ele tem a língua dura, seca, cônica, e a boca do papagaio não articula como a nossa boca. Era mais fácil uma onça, um macaco, um lobo, que tem a língua como a nossa, falar, mas não falam. Mas Deus deixou o papagaio falante para provar a todos que um dia todos os animais falaram. Por isso que no cocar de um cacique, as penas da frente devem ser de papagaio, que na nossa sabedoria indígena significa o que fala. É o porta-voz, o que fala pelos caciques, pela comunidade. As demais penas vão traduzir o caráter do cacique que a usa. Por isso que nossa cultura não pode colocar o cocar na cabeça de outro, porque é uma identidade pessoal. É como se eu quisesse andar com o seu RG e comprasse com o seu cartão. Eu não posso. Então, quando as penas são de gavião, significa que aquele cacique é briguento, agressivo. Que é o gavião? É um animal de rapina que trança, luta com a cobra coral venenosa e não tem medo e vence. Quando o cocar tem pena de fazão, geralmente é aquele quietão, fala pouquinho. No meu caso, o meu cocar é pena de coruja. À frente, pena de papagaio, que significa a comunicação, o que fala.